Quem chegou primeiro na igreja? Foi você que veio primeiro para a igreja. Quem lhe trouxe a vir na casa de Deus? Pastor, a gente passava por muita tribulação, muitas situações complicadas, eu e ela, brigas, né? A gente está junto desde novo, né? Então a gente não tinha assim, a direção de Deus, né? E o que eu passava com meu pai, com a minha mãe, né? Eu trouxe pra gente, quando a gente ficou juntos. E assim, a gente vivia muito atribulado, né? Muita situação complicada, né? Eu bebia, né? Nós brigávamos muito, tinha dificuldade, né? Da gente dialogar um com o outro, né? E cheguei a trair ela, né? Bebia, usava droga, né? E tava com a vida toda quebrantada, tudo de ruim eu tava acontecendo ali comigo ali, né? E aí eu passava isso para ela também, né? Tinha situações, né, que eu via o meu pai fazendo, né, com a minha mãe e tal, e aí eu fazia também com ela, né? Então a nossa vida era toda embaraçada, tava tudo ruim, né? Tudo aquebrantado. Mas chegou de você dizer assim: eu não vou fazer isso que meu pai faz com a minha mãe. Mas mesmo você dizendo, chegou a ter esse pensamento? Não. Pastor, como eu via, né, meu pai fazendo... Você seguiu aquele caminho? Eu segui aquele caminho. E desde novo minha mãe me levava na macumba, né, com meu pai, né? E aí, eu passava toda aquela situação, aquele processo ali com a minha família, com o meu pai, e aí eu trouxe para dentro do seu casamento. Isso, E aí onde que a gente se separamos, né? Tinha muita briga, né? E tava quebrantado mesmo. Como que era, Dino? Era difícil, pastor, porque tinha noites, né, que o Yuri não vinha para casa, dormia fora de casa, e pronto, quando chegava em casa, chegava bêbado, né? E ele queria que eu aceitasse aquilo ali que ele fazia, né? Às vezes era agressivo, né, comigo, não de bater, mas com palavras, sabe? Era muito complicado, porque ele queria que eu aceitasse tudo que ele fizesse de errado, e eu não aceitava. Tinha noites que sim, que eu conversava com Deus, né? Porque eu não ia à igreja, mas eu já tinha um princípio. Já tinha um princípio, sim. Então eu sempre orava, e quando ele ia, ele era a minha avó, né, no caso era da igreja do povo, meu pai é até hoje, mas eu segui, no caso, porque ela sempre me ensinou, né, a orar. Aí você foi orando. Então eu fui orando. Quem que decidiu o divórcio, separar? Foi as traições. Mas você que decidiu? Foi eu que decidi. Você que falou chega. Separaram. Se separamos. Ficamos quase uns 6, 7 meses separados. Porque eu falei para ele que enquanto ele não mudasse como pessoa, como um homem, que eu não teria um homem daquele para a minha vida. Porque a gente estava juntos desde os 13 anos de idade, meus 13 anos de idade, né? Então eu falei para ele que eu não sonhava com um homem daquele jeito. E eu falei que se ele não mudasse, a gente não tinha mais um novão. E ele resolveu mudar. Ali você, nessa separação, você veio para a igreja? Aí voltamos. E também tem uma parte que eu ia na macumba e nos espíritos lá, né? E lá falavam que estavam fazendo macumba pra gente e tal. E falaram que se nós dois voltássemos, quando a gente tivesse um filho, ou eu morria ou meu filho morria. E aí, mas aí a gente voltou. E aí passou um tempo, e aí eu parei de ir, né, na macumba, eu ia com meu pai e minha mãe. E aí depois desse tempo, tivemos o filho, o Heitor, né? Aí depois do Heitor, a gente veio para a igreja. A gente entrou para a igreja, né? Aí a gente foi fazendo os propósitos, né? Foi se libertando, foi me libertando, né? E aí na qual lá no Brasil eu me libertei, né? Nós dois, né? Juntos. Aí eu me batizei primeiro e depois ela foi e se batizou.
Aí fizemos um propósito lá, né, no altar, estava tendo fogueira santa, é onde Deus deu a direção da gente vir para Portugal. Onde que a gente foi vir para Portugal, e aqui em Portugal a gente pegou mais firme. Já estavam lá você já deixou o vício, Lá eu já tinha deixado deixou aquele meio. que eu vivia, né? Os amigos, né? Os falsos amigos, né? Que teve até um amigo meu que falou assim, isso aí é fogo de palha, né? Quando chegar no verão, isso aí tudo muda. Isso aí não vai que eu não ia dar continuidade, né? que eu ia sair, né, da igreja. E aí não, aí Deus tinha um propósito na minha vida, né? Onde que nós dois pegamos firme, né, juntos, e viemos para Deus dar a direção da gente vir para Portugal. Porque Deus ia fazer algo na nossa vida aqui, né? E onde que a gente veio e pegamos firme aqui, né? E aí eu recebi o Espírito Santo aqui, né? Eu busquei, recebi o Espírito Santo e quis fazer a obra, né? O pastor estava aqui na frente aqui e eu estava ali no meu canto, e na qual o pastor falou, aí eu pensei, meu Deus, se o Senhor me chamar para me poder, né, ser obreiro, estar servindo, estar ganhando almas, eu vou. E quando eu falei ali, o pastor falou aqui na frente. E aí, onde que Deus transformou, mudou tudo na minha vida. Eu era um homem, que não era um homem, era uma mulher. Fiz ela sofrer, minha família sofrer, e Deus mudou completamente, pastor. Deus fez a obra dele na minha vida e na vida dela. Hoje, como que é o Yuri? O Yuri é um homem totalmente diferente daquele que eu conheci. Hoje ele é um excelente marido, um excelente pai, é um homem de Deus. Mudou. Houve essa transformação. transformação. Você recebeu o Espírito Santo também? Sim, eu recebi o Espírito Santo. E hoje estamos aqui juntos, prontos para seguir junto com ele nessa. Hoje, outro homem. Outro homem, pastor, renovado, mudado, em nome de Jesus, querendo ganhar almas para Deus, Amém. sabe? Firme na Amém. obra. E vai arrebentar mais ainda.